Nesse vídeo a gente vai aprender a ler rótulos. Tá, e Fabi, mas por que eu vou aprender a ler rótulo? O que isso vai ser útil pra mim? Quando a gente vai no mercado comprar alguma coisa, é importante que a gente saiba o que a gente tá comendo. Claro que a gente sabe que existe dois extremos, tá? Tem aquela questão de que tudo que eu vou comprar no mercado de alta qualidade é mais caro e geralmente o que é mais barato não tem uma qualidade tão boa. E esses alimentos sem glúten, sem leite, eles são sim alimentos mais caros, tá? Por isso que eu sempre falo pra vocês, tentem fazer a maior parte das coisas em casa, receitinhas e tal. Aí quando tu for no mercado, dá pra comprar sim algumas coisas, tem opções boas, mas é mais caro. Então assim, eu não quero que vocês caiam na mentira de que tipo assim, desfite, então é um alimento bom. Não, nada a ver, tá? Então é por isso que a gente vai aprender a ler. Eu trouxe dois alimentos que eu quero que vocês analisem comigo pra gente aprender quando o alimento é legal e quando ele não é bom, tá? Então não é só porque desfite, pra diabético que ele é bom, ou porque diz diet, tá? Ele pode ter menos açúcar e não é o caso que nós estamos escolhendo aqui, tá? O nosso caso vai ser, a gente vai escolher alimentos que tenham adoçantes naturais, que são de plantas, né, que vêm de plantas, ou também aqueles alimentos que não contêm açúcar e também não tenham glúten e nem derivados de leite. Então a gente vai aprender a escolher. No mercado geralmente acontece esse problema, né, que a gente não acha as opções e quando acha é bem caro, às vezes acha que o alimento é bom e aquele alimento não é legal. Então a gente vai aprender como a gente escolhe um bom alimento. Outra coisa também, bom, eu vou sair da dieta, Fabi, resolvi que vou sair da dieta. Tá, se tu vai sair da dieta, tenta escolher um alimento que seja assim, o melhor possível, tá? Não vai escolher aquele alimento com mais quantidade de açúcar. Tenta escolher um alimento que tenha menos açúcar possível para te ter um prejuízo menor. Já que tu já vai sair da dieta, tenta escolher um alimento que vai te prejudicar o menos possível durante o teu tratamento, tá? Então eu vou pegar aqui o primeiro alimento, vamos ver. Vou pegar aqui essa granola, peguei alimentos que eu tinha em casa, tá mesmo, gurias? Essa aqui é a granola, e a granola, ela é um alimento que geralmente a gente vê ela como um alimento que é saudável, tá? Só que acontece, a maioria dessas granolas vai ter glúten e vai ter muito açúcar, tá bem? Que acaba sendo o principal problema nosso aqui, tá? Então assim, vamos olhar. Primeira coisa, a gente vai olhar na frente, tá? Na frente não diz nada. Não diz sem glúten, não diz sem lactose, não diz sem açúcar, não diz nada. Quando o alimento ele tem essas restrições, já diz na cara, sem glúten, sem açúcar, tá? Não é o caso aqui dessa granola, tá? Mas bom, Fabi, eu quero consumir mesmo assim. Vamos olhar então atrás, tá? Atrás eu vou ter todas as informações que eu preciso. Provavelmente não vai aparecer na câmera, tá? Mas vocês vão acompanhando, peguem o alimento em casa de vocês e vão acompanhando se vocês acham os dados, tá? Eu sei que geralmente a gente não tem costume de olhar o rótulo do alimento, mas é muito importante. A gente vai ter essa tabelinha aqui, tabelinha nutricional, e aqui a gente vai ter as calorias dessa tabelinha. Bom, 40 gramas vai equivaler, ó, a 67% gramas de carboidrato, vai equivaler a 368 calorias. Aqui diz todas as calorias do alimento, nessa tabelinha aqui, tá? Carboidrato, a quantidade em 100 gramas, a quantidade de açúcar adicionais, açúcar total, 19 gramas de açúcar em 40 gramas, tá? Então a gente vai ter essa noção aqui. Bom, mas não é isso que nos interessa. O que a gente vai olhar aqui vai ser os ingredientes. Os ingredientes sempre vão estar assim, ó, numa listinha aqui abaixo. Aqui eu tenho ingredientes, tá? E qual é a importância desses ingredientes? Aqui eu vou saber tudo que tem no meu alimento. Então, por exemplo, assim, ó, primeira coisa que eu vejo que tem aqui nessa granola. Aveia em flocos, então vai ter aveia. Segundo alimento, açúcar mascavo. Bom, aí já é um mau sinal. Por quê? Bom, mas Fabi, eu já sabia que tinha açúcar. Tá, mas tudo bem. Além de a gente saber que tem açúcar, a gente tem que prestar atenção a localização que esse alimento vai estar nos ingredientes. Tá? Então, ou seja, aqui nos ingredientes eu tenho primeiro aveia e o segundo eu vou ter açúcar mascavo. Então, se o meu segundo alimento na lista é o açúcar, quer dizer que vai ter muito açúcar nesse alimento. O ideal seria que o quê? Que esse açúcar mascavo estivesse lá no final da lista. Porque aqui nos ingredientes eu vou ter quase 20 ingredientes, tá? Eu vou ter quase 20 componentes que compõem essa granola aqui. Tá?
Então, assim, como eu já vi que o segundo componente é o açúcar, é porque vai ter muito açúcar nesse alimento. Porque existe uma ordem do primeiro ingrediente, que é o que mais vai ter no alimento, até o último, que é o que menos tem, tá? Então, assim, o primeiro é aveia, o segundo é açúcar, não é bom, tá? O açúcar deveria estar no final da lista. Aqui eu vou ver que tem coco ralado, vai ter gergelim, vai ter semente de linhaça, gordura de palma, uva passa. A uva passa a gente pode consumir, mas a gente tem que consumir ela quente, tem que consumir ela ao forno pra gente conseguir queimar esses fungos, tá? Com o calor. Então também não é legal aqui uva passa nessa granola, tá bem? Outra coisa também interessante, gurias, tá? Vamos sempre olhar os ingredientes, mas o que acontece que é muito importante que eu quero que você saiba. Quando eu vou escolher um alimento industrializado, porque não é só porque é um alimento saudável que não é industrializado. Ele tá no saquinho, ele foi feito, passou pela indústria, então ele é um alimento industrializado. Mesmo se essa granola fosse de uma alta qualidade, ele não deixa de ser industrializado, tá? Então, quando eu vou escolher um alimento industrializado, eu tenho que tentar escolher um alimento que tenha menos ingredientes possíveis, tá? Então, se tem 15 ingredientes, é um mau sinal, porque tem muito ingrediente demais. E geralmente são aqueles ingredientes estranhos. É conservante, é realçador de sabor, realçador de cor, coisa que o nosso corpo ele não entende, não digere aquele organismo ali, tá? Aquilo ali o nosso corpo vai ver como uma molécula estranha. Então, se eu tiver 2 granola, tá? Além de ver a localização dos ingredientes, eu vou ver qual que vai ter menos ingredientes possíveis. Então, eu vou ter essa granola aqui que vai ter 15 ingredientes e eu vou ter a outra granola que vai ter 5 ingredientes. Qual vai ser de maior qualidade? Obviamente, a granola que tem 5 ingredientes do que a granola que tem 15 ingredientes. Então, isso é um ponto muito importante também. Sempre escolher o alimento que tem menor quantidade de ingredientes, tá? Coisa que você tem que levar para a vida. Bom, vamos analisar agora um alimento bom. Aqui eu tenho essa massa sem glúten da marca Mosmão, tá? Essa aqui é a marquinha, quase impossível de ver na câmera, tá, gurias? Mas a marca Mosmão. E tem uma massa integral. Outra confusão que acaba acontecendo, é integral, então eu posso comer. Não, integral não tem nada a ver com sem glúten. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Essa massa, ela é integral, ok. Mas o que me interessa aqui é que já diz bem na cara grande, sem glúten. Então, quando o alimento, tu vai comprar uma massa, tá? O mais importante na massa é isso. Vai comprar uma massa, tem que dizer na cara, sem glúten. Se não falar, obviamente ela tem glúten, tá? Então, aqui nessa massa mesmo, ela não tem nem glúten e nem lactose. Só que aqui não diz na frente sem lactose. Tá, por isso que eu vou ver. Bom, ela é sem glúten, isso eu já sei porque já diz na cara. Então, eu vou lá analisar atrás pra ver essa massa aqui. Temos aqui a tabelinha nutricional, tá? Que vocês já viram. E temos aqui em cima os ingredientes. Então, vamos ver os ingredientes. Primeiro ingrediente dessa massa. Farinha de arroz integral. A farinha de arroz, vocês vão ver lá receber uma lista de compras. Farinha de arroz está entre os alimentos que eu posso comprar. Então, essa farinha de arroz aqui, ela é uma farinha boa. Não tem glúten, é uma farinha de qualidade. Ok, tudo certo. Segundo ingrediente, fécula de mandioca. Também é uma farinha que não tem glúten e que eu posso consumir. Clara de ovo em pó, tá? É ovo, só que ele tá em pó. Espessante e goma guar. Aqui já temos 2 ingredientes que eles usam, né, para conservar o alimento, todo o processo da indústria. Tá, então aqui eu já sei que é boa qualidade. E olha só para vocês verem, aqui nós temos 5 ingredientes, gurias. Então, assim, é uma massa que ela é de ótima qualidade, tá? Porque ela vai ter pouquinhos ingredientes, então, assim, é uma massa muito boa qualidade, tá? Então, é uma massa legal. Outra coisa também que eu quero que vocês olhem, alérgicos. Aqui também vai ter, embaixo dos ingredientes sempre vai ter alérgicos. Aqui eu vou saber, bem grande aqui, ó. Aqui eu vou saber o que mais tem nessa massa. Eu já sei que não tem glúten, agora eu quero saber o que tem nessa massa. De extra, alérgicos. Contém derivados de ovos, se tu for alérgica a ovo, não vai poder consumir. Contém soja, tá? Pode conter soja. Então são 2 alimentos aí
que eu sei que vai ter. Vai ter ovo e vai ter soja. Poderia estar escrito aqui, pode conter derivados de leite. Poderia ter escrito aqui. Ah, mas Fabi, bom, eu não sou alérgica a leite, tá? Mas se a gente tá evitando o leite e eu tiver 2 alimentos que eu posso escolher, eu vou escolher o alimento que não tem derivados de leite, tá? Por que acontece? Por que eles botam isso aqui? Alérgicos pode conter. Por quê? Porque no processo da indústria, quando a gente vai produzir o alimento, pode acontecer uma contaminação cruzada, tá? Eu tô produzindo essa massa aqui sem glúten, só que aí no processo de produção pode passar por um balcão que esteja derivado de leites, por uma máquina. Pode acontecer ali uma contaminação que não foi combinada, uma contaminação que aconteceu sem querer. Então, eles botam ali para as pessoas que são alérgicas, tá? Bom, tudo certo. Aprendi mais ou menos como eu faço aí para escolher um rótulo. Vamos dar uma revisada. Se o alimento não tiver glúten, não tiver lactose, não tiver açúcar, vai dizer na cara. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Vai dizer já na frente. E depois eu vou olhar atrás ali a lista de ingredientes e a ordem desses alimentos. O primeiro ingrediente vai ser o que mais vai conter naquele pacotinho. E o último vai ser o que menos vai conter. Os alimentos que são de maior qualidade geralmente são os mais caros, tá? Presta atenção nesses detalhes. Depois, quando tu for olhando, analisando, tu vai pegando mais a manha ali e vai aprendendo melhor. Mas para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa farinha aqui, farinha comum de mercado, farinha de trigo integral. Tá? Importante falar para vocês por quê. Às vezes acaba acontecendo a confusão que eu comentei com vocês. Ah, é integral, então ela não tem glúten. Essa farinha aqui tem glúten. Não é só porque ela é uma farinha de trigo integral que ela não tem glúten. Ela tem sim, até porque é de trigo. Toda farinha de trigo vai ter glúten. Então, se tu for comprar uma farinha que disser 50% farinha de trigo e 50% farinha de arroz, tem glúten. Porque tem a farinha de trigo, tá? A farinha de trigo é a mais consumida aí, então eu tô focando nela. Não é só a de trigo que vai ter glúten, mas a de trigo é a mais comum que a gente vê no mercado. Então preste atenção, se tu olhou o alimento nos ingredientes e tem farinha de trigo, ela tem glúten, tá? Não tem como não ter, tá bem? Então esse foi o videozinho pra gente aprender como analisar o rótulo dos alimentos.